Alô pessoal, aviso já que estou de mau humor. Dormi mal, o meu filho decidiu acordar às 2 da manhã com fome e querer comer 1500 bolachas de água e sal e teve acordado durante 2 horas. Então, eu já tenho andado meio irritadiça e honestamente desagradável nos últimos dias e hoje então acordei literalmente com os pés de fora da cama. Não literalmente, não acordei com os pés de fora da cama, mas acordei de mau humor, era isto que eu queria dizer. Portanto, perdoem qualquer coisa, perdoem se a energia hoje não for a melhor, mas olha, vamos falar sobre isso. Estamos no episódio 111 deste podcast. E falando sobre esta questão do mau humor, eu tenho sentido, eu própria tenho-me odiado na última semana. Porquê? Eu não sei bem, eu acho que a maior parte, eu acho que se deve maioritariamente pelo facto de eu não tenho tido tempo para respirar. Tenho estado a trabalhar, felizmente, não é? A questão toda do meu trabalho está a correr bem, mas eu sinto que eu já sinto isso desde sempre, na verdade. Mas nos últimos tempos, desde que fui mãe, a conversa vai dar sempre à maternidade, independentemente de se eu tento ou não fugir. Mas o que eu sinto é que estou constantemente a correr atrás do tempo e não o apanho nunca. E eu não nego que isso me interfere muito com o meu bem-estar e o meu estado de espírito e eu tenho a certeza absoluta que tem sido esse o principal motivo pelo qual esta jornada de ser mãe me tem custado tanto. E eu ontem, o Ricardo saiu à noite com um amigo e eu fiquei sozinha com o Eduardo na cama. Pronto, ele adormece, vai para a cama muito cedo, então quando ele adormeceu ainda não tinha sono, então pus-me a ver TikToks, que é uma cena que eu não costumo fazer, mas ontem apeteceu-me. E o algoritmo começou-me a mostrar logo cenas bué sentimentais e cenas bem diferentes, porque vocês já sabem a salganhada de conteúdo que é o TikTok, mas tudo muito sentimental. Ou era tipo pessoas a ajudar sem abrigos, ou era pessoas a cantar músicas lindíssimas, com letras lindíssimas que me partiam o coração, ou era vídeos de danças magníficas que igualmente me partiam o coração. Então eu fartei-me de chorar e isso pôs-me num mood super down e pensativo, reflexivo. Eu demorei, mesmo depois quando desliguei o telefone, demorei imenso tempo a adormecer porque pus-me a pensar sobre estas questões todas, sobre como tem apoquentado, sobre como eu tenho lidado com isso. Não tenho sido uma boa companhia, não tenho sido uma boa namorada. Eu pensei namorada e depois dizer não posso ser namorada porque já sou mulher e depois saiu-me namorada na mesma. Não tenho sido uma boa Ai, caraças, eu não me consigo desabituar desta palavra. Não tenho sido uma boa esposa. E eu acho que se deve tudo muito a esta questão de... Uma coisa que eu me apercebi ontem, por exemplo, eu fui buscar o Duarte à escola e estava sozinha no carro com ele e parei num semáforo e apoiei a cabeça na minha mão, no meu pulso. E às tantas, eu sei que isto vai parecer um bocado parvo, mas pronto, pus-me a cheirar a minha pele. E de repente percebi-me, a minha pele cheira ao mesmo que cheirava quando eu estava, por exemplo, na escola secundária. E eu pus-me, porque é que este cheiro, que é meu, desde sempre, não é? Me remeteu para aquela altura específica. E eu percebi que aquela foi a altura, e tanto que eu já falei bué de vezes sobre isso, que é a altura da minha vida que mais me deixa saudades. Porque eu sinto que nessa altura eu já tinha a idade suficiente para perceber e pensar sobre as coisas, mas ainda não tinha grandes responsabilidades. Então eu tinha tempo para contemplar tudo, para pensar sobre tudo, para observar tudo. E felizmente eu fui adolescente numa altura em que já havia internet, claro, mas não havia a internet presente no nosso dia-a-dia de uma forma assim tão intrusiva como agora.
Não havia smartphones, ou seja, nós não tínhamos acesso à internet no telemóvel, pelo menos que eu me lembro, eu acho que não. Então nós estávamos muito na internet quando chegávamos a casa ou se estivéssemos na escola com algum computador, mas acabávamos por ter mais tempo para... Eu lembro-me que a maior parte do meu tempo, se eu não estivesse a falar com alguém, eu estava a ouvir música e como eu partilhei convosco há uns episódios atrás, a música sempre foi um veículo muito importante para mim de reflexão, de inspiração, de encher a alma e ouvir vidas diferentes através da música, não é? Que é uma arte e que me fazia pensar muito sobre tudo e sobre nada. Então foi uma altura da minha vida que eu depois também passava, por exemplo, muito tempo em transportes públicos, porque eu não morava na cidade onde estudava, então todos os dias eu tinha quase uma hora de viagem de autocarro, 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Muitas das vezes eu ia sozinha com a minha música a pensar sobre tudo e a tomar atenção a tudo, a contemplar, que é uma coisa que eu já vos falei aqui, que para mim é muito valioso e que... Então pronto, eu contemplava e absorvia tudo, tipo, eu lembro-me de olhar, sei lá, para o tecido, para os padrões do tecido dos bancos do autocarro e pôr-me a pensar naquilo e coisas tão aparentemente desimportantes e supérfluas e superficiais e sem qualquer valor, mas que na verdade isso é que é o mundo, não é? Isso é que é a vida, essas coisas banais que nos rodeiam, que nós na maior parte do tempo nem sequer reparamos nelas, mas que quando paramos para observar, eu vi a beleza nisso tudo e eu lembro-me de parar para pensar, tipo, é tudo bem bonito, mesmo as coisas que aparentemente não têm graça nenhuma, tipo, pegando nesse exemplo dos bancos do autocarro, eu lembro-me de olhar para aqueles tecidos, normalmente todos já bem esfarrapados, com padrões meio estranhos, e eu pensar, tipo, a quantidade de pessoas que já se sentaram aqui, que tipo de pessoas foram estas? Tipo, elas estavam aqui sentadas e iam para algum lugar. O que é que será que elas iam fazer? Como é que será que elas estavam? No que é que será que elas pensavam? Tipo, viajava mesmo, é literalmente viajar na maionese. E que eu sinto bué da falta, porque eu já não tenho tempo para fazer isso. E esta questão toda do cheiro da minha pele, do pulso me ter remetido a isso, era porque, lá está, eu penso muito nessa questão do autocarro, porque era onde eu passava mais tempo sozinha, com tempo para absorver estas coisas todas e ia muitas vezes com a cabeça encostada ao vidro da janela do autocarro e com a mão meio a apoiar a cabeça, então eu cheirava-me, percebem o que eu estou a dizer? E parava para perceber que estava a acontecer isso e para absorver essas coisas todas e eu absorvia a 100% ou quase a minha própria existência, a existência de tudo e de todos os que estavam à minha volta e eu acho que também por isso é que eu naquela altura escrevia tanto, porque estava muito atenta a tudo, então tinha a cabeça cheia de coisas para dizer e ideias e pensamentos e eu agora sinto que eu acordo, pisco os olhos e o dia acabou e eu estive sempre atarefada a fazer uma série de coisas que tenho que fazer e chega ao fim do dia e eu tipo, ok, eu nem parei para me aperceber do que está à minha volta, eu nem tive tempo para pensar em coisas para além do tenho que fazer uma tatuagem, tenho que responder um e-mail, tenho que fazer o almoço, tenho que lavar a roupa, tenho que arrumar a sala, tenho que me vestir, tenho que ir buscar o Duarte, tenho que não sei o quê, percebem? É quase como se eu tiver, quase não é, eu entro no modo automático e o dia acaba e eu sinto que não existi. E eu sinto que é isso que nos últimos 2 anos me tem afetado muito, mais do que, obviamente, o cansaço afeta-nos, não é? A questão toda das logísticas, o ter paciência, eu não sei o quê, mas é esta, como eu já partilhei convosco milhentas vezes, eu sinto uma falta de controle muito grande sobre o meu próprio tempo, mas mais do que isso, esta questão de eu sentir que o tempo me está a fugir pelas mãos, e isso sempre foi muito aflitivo para mim, mesmo quando eu tinha todo o tempo do mundo, eu sempre achei que não tinha tempo, porque nunca foi suficiente, e agora de repente, literalmente, eu pisco os olhos, respiro fundo uma vez, e são 5 da tarde e o meu dia acabou, porque é essa a hora que o meu dia acaba. Então,
Então depois entro meio que numa espiral em que... Como é que eu ia te explicar? O dia passa rápido, eu sinto que não faço nada, então fico desmotivada, fico com a energia em baixo, então poucas vezes saio de casa e quanto menos saio, menos vontade tenho de sair. Mas quanto menos saio, mais em baixo fico, porque estou sempre dentro de casa, sempre a ver as mesmas coisas, a fazer as mesmas coisas. Falta-me estímulo, falta-me ar, falta-me cidade, falta-me natureza, falta-me pessoas, mas ao mesmo tempo é muito, de certa forma, cómodo eu ficar em casa sempre. E é aquilo que toda a gente diz, quanto menos faço, menos vontade tenho de fazer. É exatamente isso. E com o sair de casa, eu sou uma pessoa muito caseira, eu não sou aquele tipo de pessoas que precisa de sair de casa todos os dias para ficar bem. Mas obviamente toda a gente precisa de sair de casa. Mas como eu já estou tão habituada a estar sempre dentro de 4 paredes, porque eu tenho tanta coisa para fazer que normalmente nem dá tempo. Eu estou há um mês a dizer que tenho de começar a fazer, eu acho que partilhei isto convosco cá há umas semanas atrás, que tinha tomado a decisão de incutir na minha rotina, pelo menos 2 vezes por dia, eu ir de manhã fazer uma caminhada de pelo menos 1 hora. Era para ter começado no início de março, já estamos em abril, e eu não fui uma única vez, porque literalmente eu sinto que março começou há 2 dias, e de repente eu estou a gravar isto no último dia de março. Então, eu não tive tempo para respirar, eu não tive tempo para fazer nada extra daquilo que são as minhas responsabilidades. Então, obviamente, isso me afeta, obviamente eu me sinto anulada e obviamente isso interfere com a forma a que eu me dou às pessoas que convivem comigo todos os dias e obviamente essas pessoas, maioritariamente é o Ricardo, por exemplo. E eu sinto que tenho sido uma pessoa... Eu tenho sido mesmo chata. E eu estou a ser tão chata e tão desagradável que eu própria tenho consciência disso. E quando chega a esse ponto de até eu já estar a reparar, é porque está num extremo grande. E eu tenho tentado controlar, tenho pedido desculpas ao Ricardo e dizer, desculpa, eu sei que tenho sido mesmo desagradável, sempre que eu falo com ele é para apontar alguma coisa de errado que ele fez, quando ele faz tantas coisas certas, percebem? E ninguém gosta de estar com alguém assim, e eu não quero ser essa pessoa, mas tem sido difícil para mim sair daí. E pronto, queria falar e desabafar sobre isto, basicamente. E eu ponho-me a pensar que é mesmo frustrante, porque imaginem, isto começou tudo a acontecer a partir do momento em que eu fui mãe. E isto soa muito mal e pode ser problemático em muitas questões, mas é mais puro da verdade. E eu ponho-me a pensar, porra, Bárbara, tu sempre, se havia coisa que tu sabias que querias na vida era ser mãe. Sempre foi o teu sonho e de repente concretizas isso, correu tudo, tirando a parte de ter acontecido na pandemia, correu tudo exatamente como tu sonhaste, com a idade que tu sempre quiseste, arranjaste um homem maravilhoso para ser pai do teu filho, tens estabilidade financeira, tipo, tens até um trabalho que gostas, ou seja, nem sequer é essa uma questão que interfira nesse aspecto. Porquê é que é tão difícil para ti? Eu penso mesmo, porquê é que é tão difícil para mim? Se isto sempre foi o meu sonho, porquê é que o meu sonho não é... Porquê é que viver o meu sonho não é sempre bom, não é? Uma pessoa pensa, fogo, o meu sonho de vida é chegar a isto. E imaginamos, porra, quando eu chegar ali eu vou ser mesmo feliz o tempo inteiro. E eu tenho plena noção de que há 2 anos e tal que eu estou a viver o meu sonho, porquê é que é tão difícil para mim? E eu ponho-me a pensar, porra, se calhar... Eu passei a minha vida toda a idealizar este sonho, mas na verdade eu se calhar não nasci para ser mãe. Isso é um pensamento que me destrói por dentro, porque eu amo o meu filho mais que tudo e é tão fixe acompanhar tudo e fazer parte de tudo e eu sinto que sou uma boa mãe, percebem? E tenho orgulho nisso. Mas depois há outra parte do pensar que se era um sonho tão grande para mim, era suposto ser mais fácil, percebem o que eu quero dizer? E ponho-me a pensar será que
Imagina, se eu acreditasse em Deus, eu diria: Deus enganou-se a dar-me este sonho a mim. Porque não é suposto uma pessoa que queira tanto isto ser tão difícil, afetar tanto a vida. Porque eu vejo pessoas a viver a maternidade de uma forma tão leve, o propósito de vida delas é aquilo e não se importam da vida delas ser só o ser mãe ou só o ser pai. E de repente eu fui mãe e percebi que isso a mim só isso a mim não me chegava. E não só não me chegava, como o ser mãe, o ter um filho, interfere com muitas das outras coisas que eu gosto tanto de fazer e que eu percebi que são estruturais na minha pessoa e na minha personalidade e no meu bem-estar. Então às tantas é do género, eu nasci mesmo para este papel, e o pensar na possibilidade de não, da resposta a isso ser negativa, faz-me ter, primeiro que tudo deixa-me triste, não é? E depois quase que fico com uma crise de identidade, porque é do género, era das poucas coisas na vida que eu tinha a certeza que queria, e eu estou a viver isso, e está a ser a coisa mais difícil de sempre, a coisa mais difícil pela qual eu já tive de passar. E claro que eu tento constantemente lembrar-me que é difícil, mas tem coisas maravilhosas, e tem, é verdade, e o Duarte é incrível e é tão giro ver a personalidade dele a formar-se e ele a dar-se connosco e a falar e a brincar, e isso tudo é maravilhoso. Mas depois há tudo o resto, e é esse resto que interfere comigo e com os meus dias. E, por exemplo, afeta muito a questão toda do meu trabalho, e eu não quero de todo viver para trabalhar. E eu agora sinto que estou a viver para trabalhar porque o pouco tempo que eu tenho que canalizar para isso, porque eu preciso fazer dinheiro, não é? Toda a gente precisa de fazer dinheiro. Então, enquanto que se eu não fosse mãe, por exemplo, eu trabalhava das 9 às 5, que é o que eu faço, não é às 5, mas é tipo às 4h30, whatever. Eu trabalhava das 9 às 5 e depois das 5 até às 10, 11, eu tinha tempo para fazer outras coisas. Eu agora trabalho das 9 às 5 tenho que ir buscar o Duarte, e das 5 para a frente começa o meu outro trabalho, que é o ser mãe. Então, eu já não posso ter momentos de lazer, não posso ver televisão, não posso jogar computador, não posso escrever, não posso ler, porque às 5 ele está em casa, eu tenho que fazer o jantar, enquanto o Ricardo fica a tomar conta dele, depois tenho que lhe dar o jantar, e lá estamos numa fase em que comer é todo um problema. Chega às 8 da noite, eu tenho que o ir deitar, e mesmo em dias em que eu não tenho sono para adormecer ao mesmo tempo que ele, sei lá, eu já não tenho medo de não, eu forço-me a adormecer, porque há sempre a probabilidade de, tal como hoje, ele acordar às tantas da madrugada e não querer dormir, e eu pensar, ok, se eu me deito às 11 e ele acorda à 1, eu vou dormir tipo 2 horas e vai ser uma tortura total. Então, na maior parte do tempo, eu vou, apesar de não ter muito sono agora, ou de poder aproveitar estas horas para fazer outra coisa, nem que seja só ficar na cama a ver vídeos no YouTube para sentir que estou a descansar, percebem? Mas eu às vezes nem me dou ao luxo, entre aspas, de fazer isso, porque eu penso, não, é melhor eu dormir, porque nem que eu durma só das 8 à 1, pelo menos tive essas 5 horas, que 5 horas já é alguma coisa, e se ele por acaso acordar de madrugada, eu vou estar um bocadinho mais descansada e não me vai custar tanto do que se eu não dormir, percebem? Então, como eu vivo nesse modo preventivo, as poucas horas que eu eventualmente teria livres, não tenho. Então, a minha vida nos últimos meses e nos últimos anos tem sido só isso. E claro que há dias e há fases em que eu estou melhor, e já estive aqui e falei-vos disto tudo, provavelmente de uma vertente muito mais leve e positiva do que estou a fazer hoje, que tem sido um dia, que está a ser um dia mau, e que a última semana tem sido uma semana má. Porque imaginem, só para vos dar um exemplo do quanto... E depois lá está, isto depende muito do contexto, e para nós, para mim e para o Ricardo, isto tudo é muito mais difícil porque nós estamos sozinhos aqui.
Nós em dias de cansaço extremo ou que tínhamos coisas combinadas e aconteça um imprevisto com o Duarte, temos de ser nós a tratar de tudo, não temos ninguém, não temos avós, não temos, tipo, olha, fica lá com ele hoje, tipo, ele ficou doente inesperadamente, tive que ir buscar à escola mais cedo, mas tinha isto combinado, portanto, tipo, pode ficar contigo. Nós não temos ninguém cá para fazer isso, para nos ajudar nesse aspecto, não temos rede de apoio. E então, por exemplo, a semana passada nós casámos e tínhamos planeado e marcado nas nossas agendas tirar um dia antes e um dia depois do casamento para, tipo, de folga, para quase como se fosse a nossa lua de mel, para estarmos tempo juntos e meio que festejar, sem ter trabalho, sem ter responsabilidades, ficar em casa, a ver filmes ou ir passear algures. E nessa semana o Duarte ficou doente, o Ricardo ficou doente porque apanhou do Duarte. Então tivemos com ele em casa e com ele em casa não deu para fazer nada do que tínhamos planeado, não deu para descansar e felizmente conseguimos que o dia do nosso casamento ele estivesse na escola e não estivesse doente em casa, mas foi uma questão de sorte, ele podia perfeitamente ter ficado doente no dia do nosso casamento e pronto, nós tínhamos levado para o casamento, o que daria e era ok, mas já teria dificultado tudo e teria tornado aquele dia que foi muito leve e muito tranquilo num dia um bocadinho mais pesado, no sentido em que não é, lá está, não é que o Duarte seja uma má companhia, mas o facto do Duarte estar presente faz com que a nossa cabeça não esteja descansada, porque temos que cuidar dele, temos que falar com ele, temos que estar atentos, temos que estar alerta. E o estar alerta cansa, não é? E há certos dias, a maior parte dos dias, para ser honesta, em que não apetece, especialmente em dias de festa e de festejo. E muita gente perguntou, o Duarte não foi ao dia do vosso casamento? Não, porque claro que ele faz parte da família, não é? Como é óbvio. Mas aquele dia era sobre nós os dois e nós queríamos aproveitar mesmo o dia a 100% um com o outro e com os nossos dois melhores amigos. Porque, na verdade, o Duarte não ia entender nada. Ele ia achar uma seca, então nem ele ia gostar, nem nós íamos gostar. Então tomámos a decisão dele não estar presente naquele dia. Porque ele ainda não compreende o que se passou. Então não fazia sentido, percebem? Mas isto para vos explicar o quanto às vezes a existência de um serzinho pequenino interfere tanto com o nosso dia-a-dia, com as nossas logísticas, principalmente quando não há ajuda. E claro que nós somos obcecados por ele para nós é a coisa mais linda e perfeita e maravilhosa do mundo, mas uma coisa não tem de validar a outra, não é? E é tudo isto que eu acabei de dizer, de maravilhoso, mas há dias... Ou ao mesmo tempo que nós achamos isso, é do género tipo, eu estou só bem cansada, eu queria só uma pausa. E eu não tenho conseguido ter essa pausa nas últimas semanas e isso está-me a afetar agora. E pronto, há dias em que nós acordamos mais em baixo do que outros e faz parte. E não tinha porque eu estar a esconder isto, até porque eu tinha que gravar isto. Portanto, não ia conseguir estar a fingir, estar com um estado de espírito que não é o verdadeiro. Portanto, mais vale assumir, até porque vocês se hão de identificar. Mesmo que não estejam a sentir-se assim hoje, já se sentiram assim noutros dias e vão se sentir. Mas sim, a questão do... Muitas vezes nestes dias, nestas semanas, nestas fases mais complicadas... Eu não consigo evitar sentir esta questão do... Se calhar eu não mereço assim tanto ser mãe, porque há pessoas que se calhar querem bué e não conseguem e dariam tudo para passar por estas dificuldades. E eu passo e reclamo, e é tão difícil para mim, é muito difícil para mim, e eu tenho plena noção de que eu estou a jogar um nível easy do jogo. Porque, apesar de tudo, o Duarte é uma criança muito fácil. E uma criança fácil não significa que deixe de ser difícil. Porque, mesmo sendo uma criança fácil, há sempre aquelas fases desafiantes. E o Duarte está com 2 anos agora. E toda a gente já ouviu falar, quem se interessa minimamente por maternidade e crianças, que os 2 anos são, assim, uma altura bem desafiante por vários motivos. Então... é preciso muita elasticidade mental, muita paciência, muito amor, em alturas em que se calhar às vezes
o nosso instinto natural é gritar, eu tenho que respirar fundo e falar baixinho, ser compreensiva e ser a calma que ele está a precisar num momento em que não está a conseguir encontrar essa calma. E por mais que seja bonito conseguir fazer isso, eu fico muito orgulhosa de mim própria quando, em situações em que ele está muito frustrado, muito chateado, em que está a gritar desproporcionalmente e a chorar por coisas que para mim não fazem sentido, mas eu sei que faz parte do desenvolvimento, eu sei que aquilo está a acontecer porque ele não tem maturidade para compreender, assimilar aquilo e agir de forma proporcional. Eu tenho que ser essa calma, eu tenho que equilibrar tudo, e quando consigo fazer, é muito gratificante ver que realmente ele pode estar a chorar, a espernear, e se eu falar com a mesma energia, se eu gritar com ele, se eu estiver desconcertada também, aquilo só escala e piora. E se eu conseguir manter a calma, falar baixinho, falar com amor, com compreensão, oferecer-lhe um abraço se ele quiser, ele consegue se acalmar quase imediatamente, e é incrível. E isso, por acaso, ontem ele estava bem disposto, mas também ao mesmo tempo estava muito reativo, e aconteceram 2 situações em que, por alguma razão, ele ficou muito irritado e frustrado e começou a gritar muito, e eu falei baixinho, do género: Duarte, não precisas gritar, não precisas chorar, não batas em ninguém, é muito feio bater. Ninguém pode bater e gritar contigo, portanto tu também não podes, e a mãe não está a gritar contigo, pois não. E sempre que eu lhe dizia isto: a mãe não está a gritar contigo, pois não, ele acalmava-se imediatamente, sorria e vinha-me abraçar. Isto aconteceu para aí 3 vezes ontem, e foi muito especial ver que realmente o gentle parenting, que eu sei que para muitas pessoas é uma coisa parva e qualquer dia são as crianças a mandar nos pais e não sei o quê, mas funciona mesmo. Nós equilibrarmos a energia, percebem? Se uma pessoa está desconcertada, irritada, a gritar, e nós chegarmos com a mesma energia, aquilo só vai escalar, porque ninguém está a conseguir acalmar o outro. E nós somos os adultos, não é? Ele tem 2 anos, é normal ele não conseguir lidar com uma frustração, mesmo que a frustração parta de uma coisa que para nós enquanto adultos é ridícula. Por exemplo, ontem fomos ao supermercado, ao mini mercado aqui perto de casa, e comprámos umas saquetas daqueles purés de fruta que ele gosta muito e uma caixinha de uvas. E ele decidiu que queria levar a caixa de uvas e 2 das saquetas de fruta sozinho, porque as crianças gostam de imitar-nos e também de se sentirem úteis e capazes acima de tudo. Só que imaginem, aquela caixa de uvas para ele, para o tamanho dele, era se calhar o equivalente a eu levar uma saca de batatas. Estão a ver aqueles sacos de batatas tipo de 5 quilos? Ou seja, consigo, mas às vezes tenho que ajeitar, tipo, não é a coisa mais fácil nem mais leve do mundo. Então pronto, ele estava a andar muito devagarinho e nós, tipo, com toda a calma do mundo, não tínhamos pressa para nada, mas aquilo às tantas, a caixa de uvas começava a escorregar-lhe, porque ele tinha a caixa entre o braço, estava assim com o braço abraçado na caixa contra a blusa, e com o tecido aquilo ia escorregando, então ele ia ficando atrapalhado. Mas sempre que um de nós se aproximava para ajudá-lo a puxar a caixa para cima, ele achava que nós íamos tirar a caixa do colo dele e não queria ajuda, porque ele queria ser capaz de fazer aquilo. Então começou a gritar, tipo, não, mas tipo, uns gritos mesmo em plenos pulmões. Tipo, ele não estava a chorar, mas estava irritado com a ideia de nós intervirmos e de mostrarmos que ele não era capaz de fazer aquilo. Então, se nós respondêssemos àquela frustração e àqueles gritos com gritos também, com aquela autoridade de não fales assim connosco, não fales assim, não faz sentido, cala-te já, provavelmente aquilo tinha escalado a um ponto em que ele ia entrar numa espiral em que teria muito mais dificuldades em sair dali. E como nós felizmente nos informámos acerca desse assunto, a nossa resposta foi calma, dizer: nós não te vamos tirar a caixa, só queremos ajudar-te para tu conseguires levar até a casa e não precisas gritar, porque a mãe e o pai não estão a gritar contigo, pois não. E ele calou-se, olhou para nós, sorriu,
deixou-me ajudá-la a puxar a caixinha de uvas para cima e continuámos o nosso caminho e foi tranquilo até chegarmos a casa. Portanto, às vezes temos que nos colocar no papel de uma criança, não é? E o que para mim é um drama, ele não compreende, e o que para ele é um drama, a mim parece-me ridículo, mas são os dramas dele. Os dramas dele são a caixa de uvas estar a escorregar e ele não conseguir pôr para cima, ou eu descascar-lhe uma banana e sem querer partir a banana ao meio e ele não querer a banana partida e tentar colá-la com toda a força e não dar, e ele ficar super triste e desapontado com aquilo. Coisas assim. Ou eu colocar, sei lá, os cereais no copo cor-de-rosa e ele querer no copo transparente. Estes são os dramas dele. E eu só tenho que aceitar. Não tenho porquê, com os meus olhos de adulta, estar a analisar uma situação de uma criança de 2 anos, porque aqueles são os problemas dele. Tal como os meus problemas na adolescência eram os testes e as paixões não correspondidas, e agora são coisas muito mais sérias. Tal como a vida, os problemas vão evoluindo. E não é aquela frase que eu digo sempre, não é por uma pessoa ter uma perna partida que o meu pé torcido vai deixar de doer, não é? Claro que a perna partida é pior, mas o meu pé torcido está a doer na mesma. Então, eu acho que é preciso muito essa empatia em relação a toda a gente, mas especialmente para com as crianças, porque é muito fácil cair no erro. Eu não quero estar aqui a armar-me moralista e eu não sou pediatra nem psicóloga infantil, nada do género, mas sou mãe, não é? E tenho contacto com uma criança todos os dias e felizmente tenho a capacidade de empatizar com os pequeninos dramas dele, que para ele são grandes, não é? Então, por que é que eu vou estar a dizer que aquilo não tem valor se o está a afetar? Não vai servir de nada eu dizer-lhe que não é assim tão importante a banana ter-se partido ao meio, porque ele está chateado com aquilo. Então a minha função enquanto mãe não é desvalorizar o problema, mas sim ajudá-lo a conduzir as emoções dele para que ele consiga lidar com aquilo melhor e que de repente consiga ver que, apesar da banana estar partida, e dele, ok, eu percebo que tu ficaste chateado com a banana partida ao meio, mas tu podes comê-lo na mesma, ou podes ficar com metade, e a mãe fica com a outra metade. E às vezes com essas propostas, essas propostas de ver as coisas, ou de fazer as coisas, ele acalma-se e consegue perceber que, ok, isto afinal não é assim tão mau. Ou distraí-lo, às vezes a distração também funciona. Mas isto tudo é muito giro, lá está, tem uma parte muito gira e muito gratificante de o ver aos pouquinhos a ficar mais atento às coisas, a aprender a lidar com as emoções, ver a reação dele às minhas reações ou às nossas reações, mas ao mesmo tempo a nossa cabeça nunca para e o nosso corpo para, mas às vezes não é suficiente. E como eu tenho partilhado convosco ao longo dos últimos anos, tenho sentido muita falta de não fazer nada e não ter que me preocupar. Grande parte da minha identidade e do meu bem-estar e da minha boa disposição voltou quando eu obviamente deixei de ter de ser mãe a tempo inteiro, 24 horas por dia, não é? Também sentia falta do trabalho e de ter um propósito no dia. E sou muito grata por isso ter voltado e apesar de estar cansada, eu valorizo muito estas horas em que o Duarte está na escola e eu estou em casa mesmo, ou estou no estúdio a tatuar e a fazer coisas para mim. Mas ao mesmo tempo, eu agora, lá está, o ser humano nunca está 100% satisfeito. Então, agora que eu já tenho isso, e por ter o Duarte, tenho que trabalhar ainda mais, porque preciso de ter condições financeiras para lhe dar aquilo que eu quero, para lhe dar o conforto que eu quero para ele e para mim também, não é? Então tenho que trabalhar mais do que aquilo que eu gostaria. E obviamente eu daria tudo para só ter de, sei lá, tatuar 2 dias por semana e o resto da semana eu estar só a existir em casa, ou a passear, ou em esplanadas. E esse é o meu objetivo de vida. Eu já vos disse, eu não sou nada aquele tipo de pessoa de eu não consigo estar sem trabalhar. Tipo, eu consigo estar sem trabalhar na boa. E aliás, o meu objetivo de vida é trabalhar o mínimo possível e fazer o máximo possível do meu tempo aquilo que eu quero.
ir viajar, ir passear, ir ver filmes, ir tirar fotos, ir para a praia. Isso é o ideal de vida para mim, não é matar-me a trabalhar de segunda à sexta, das 8 às 10 e lá está. Depois sentir o que eu tenho sentido nas últimas semanas, que é, pisquei os olhos e o mês acabou. E onde é que eu tive? Onde é que eu existi? Eu não faço ideia. Portanto, olhem amigos, tem sido isto que me tem apoquentado e estive aqui a ser completamente honesta no facto de assumir que tenho sido muito má companhia, muito má companheira de casa, muito má marida. Eu não gosto da palavra mulher, mas também esposa, assim, tenho 70 anos. Portanto, podemos inventar a palavra marida. É que marido está ok. Marido e mulher. Tipo, és a minha mulher. Parece uma cena boa de posse. Então não gosto de dizer que sou mulher. Quem é que também tinha esta opinião acerca deste... era a Pilar del Rio, esposa do José Saramago. Ela também detestava o nome, o rótulo de mulher de José Saramago, percebem? É tipo, se vocês pensarem bem, é um termo muito feio. Então eu vou adotar o termo marida. Se tiverem outros termos que me possam sugerir, deixem abaixo nos comentários no YouTube, porque pode ser que tenham uma ideia mais gira do que esta. Porque esposa é bué, tenho 70 anos e vou à missa aos domingos. Cônjuge, parece que uma pessoa está a ter um AVC e que não consegue falar. Companheira, é bué tipo, parece que estão a falar de um cãozinho. Tipo, ele é meu companheiro. Parceiro é uma cena de trabalho. Estão a ver? É meu parceiro de trabalho, é meu parceiro de aventura. Não há uma palavra bonita para marida. Portanto, marida será por enquanto, a não ser que alguém me consiga sugerir uma palavra melhor. E pronto, olhem, vou bazar, porque hoje tenho tarde livre do trabalho e, aliás, tenho o dia livre. Não tenho o dia livre, porque de manhã tenho que tratar de cenas de bancos, tipo cenas de adultos. Agora, tipo, são 10h30, eu tenho que ir tratar disso. Mas à tarde não vou fazer um cu. E estou entusiasmada em relação a isso. Portanto, amiguitos, espero que vocês tenham gostado deste episódio. E gosto muito de vocês. Não houve as rubricas da semana, vou ser honesta. Não me apeteceu sequer parar para pensar sobre isso. E vemo-nos para a semana. Espero eu. Eu não sei se vou conseguir estar cá para a semana, porque eu na quarta-feira vou para o Algarve. E no Algarve vocês já sabem que eu não consigo gravar e editar. E eu não sei se vou ter oportunidade para gravar e editar o podcast da próxima semana, segunda e terça-feira. Portanto, fica já aqui o aviso da possibilidade de para a semana não haver episódio, mas eu juro que vou tentar. Portanto, uma beijoca muito grande em vocês. Espero que vocês estejam bem e mais bem dispostos que eu. Até para a semana. Beijinhos.